Vamos falar de liberdade? Tá. Fala de liberdade de escolhas, tá? Quando a gente fala sobre isso na cirurgia plástica, a gente tem que entender que o que isso tem a ver com uma opção por fazer ou não fazer uma cirurgia. Tem tudo a ver. O que a gente mais tem numa paciente que vem procurar a gente vê isso numa consulta, é que às vezes a paciente tem uma dor, ela leva essa dor faz muito tempo. Às vezes é uma mama que não combina com ela, ou porque é grande demais, ou porque é pequena demais, ou é o nariz que não combina com ela, ou o rosto, a pálpebra, às vezes o contorno corporal, aquele culote, o braço. São determinadas partes do corpo que ela se olha no espelho e não se vê ali. E a gente tem que ser sensível a isso. E às vezes tem muita gente que posterga, ou deixa de fazer, ou de realizar esse sonho, de mudar aquilo que não se gosta e passar a se identificar com mais valor, com mais propriedade, com mais força, realmente olhar no espelho e falar assim, aquela sou eu, deixa de fazer isso, às vezes por um preconceito social, que quando envolve cirurgia plástica começa a identificar que ali existe uma pressão social e comercial para que as pessoas tenham padrões. A gente não está falando de padrão aqui. Esqueça padrão. Esqueça o padrão da mídia, esqueça o padrão de marketing, esqueça padrões. Não é isso que nós estamos buscando. Quando a gente fala sobre liberdade de escolha na cirurgia plástica, que você tem a liberdade de ser o padrão que você quer ser. O seu padrão, o seu autoconhecimento, a sua relação pessoal com a imagem que você está olhando no espelho. E isso não tem nada a ver com a parte comercial, com outras imposições sociais que a gente vem por aí. Se eu tenho uma menina que tem uma mama muito grande, que por uma carga genética, por ter sido acima do peso, às vezes por ainda estar acima do peso, aquela mama, gente, imagina uma mama de 1,5 kg de cada lado na prática de um exercício físico. No dia a dia, na hora de escolher uma roupa, de colocar um biquíni e estar na praia, de ficar à vontade na hora de se deitar, todo esse peso, toda essa dinâmica dessa massa corporal atrapalha no dia a dia. Ah, não vai fazer cirurgia plástica porque é uma imposição social. Não, ela não se vê, ela não se gosta, ela tem um déficit no dia a dia dela e ela tem total liberdade para lidar com isso. Então você que está para fazer uma cirurgia plástica, e está nesse ponto, de não ter a confiança necessária, achar que o que as pessoas vão falar, o que vão falar de mim, mas será que isso é uma coisa que eu realmente quero ou estão me empurrando? Nunca faça uma cirurgia plástica convencida por alguém. Tá? Quem tem te convencer não é nem o seu médico. Veja bem, isso eu sou muito sério nas nossas consultas e falo isso para nossos pacientes. A minha função aqui não é te convencer a operar, não é. É te orientar. O que essa cirurgia traz de benefício, o que ela traz de malefício, o que essa cirurgia tem de consequência, o que ela tem de coisa positiva, como que é o processo cirúrgico, como que é o pós-operatório, como é que eu cuido disso, como é que eu cuido desses resultados, os prós e os contras de todo o processo. Essa é a minha função, de te dar segurança e de colocar toda a parte técnica mais moderna envolvendo aquele assunto, mas respeitando sempre um lado médico. Quem tem que querer operar é você. Então, se você tem uma parte do corpo que você não se identifica, tenha a liberdade e a coragem de tomar essa decisão. É você quem manda no seu corpo, é que você que escolhe como que você quer ser, é você que escolhe qual o perfil corporal que você quer ter. Entendeu? Então, e outro lado. E agora para as pessoas que conhecem alguém, que estão no processo de agendar uma cirurgia plástica ou de fazer uma cirurgia plástica, bem, você não precisa, porque isso é coisa da sua cabeça. A gente não tem, agora lidando como terceiros, não tem muito como entender e compreender a dor que aquilo causa na paciente, as limitações que ela leva no dia a dia. Poxa, a gente lida aqui muito com cirurgia da mamãe, quantas meninas deixam de ter uma relação com o seu marido, no momento só os dois ali, mais à vontade, porque não estão se gostando, não estão se identificando, estão com vergonha delas mesmas. E essa vergonha, se for alguma coisa real, alguma coisa que eu, enquanto médico, identifico como um problema que é fácil de resolver, um problema que a gente pode ajudar bastante, poxa, essa menina tem que operar. Minha função aqui enquanto médico também, eu faço isso com uma certa frequência, é quando eu identifico que aquilo não é real, não é do tamanho que a pessoa imagina e consigo ver outras questões envolvidas, eu também levo essa paciente para um outro tipo de tratamento que não é a cirurgia plástica. Mas a gente tem que começar a desmistificar essa coisa que a cirurgia plástica é estética e a estética por imposição comercial e social. Não é. Se você que está me vendo agora já se olhou no espelho e tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente e que essa vontade que isso fosse diferente te motiva tanto para pegar informações em lugares como o nosso YouTube aqui, o nosso Instagram, nossas mídias sociais, sentar na frente de um médico que vai cuidar de você, pegar informações com esse médico, como é que eu faço para mudar isso? Se eu fosse mudar isso, como que seria? Como é que é esse processo envolvido? Onde são as cicatrizes? O que eu tenho que fazer? Como é que é esse pós-operatório? O quanto que isso muda? Eu consigo chegar onde eu estou imaginando que vai chegar? Aí você está na hora de agendar o seu procedimento com cirurgia plástica e vir tirar as dúvidas com a gente, com o profissional envolvido. Tá ok? Tem mais dúvidas? Manda para mim aqui que a gente vai falar bastante sobre isso.